Bom, a gente continua falando sobre os impactos da decisão da Suprema Corte e também da contra-reação, da reação de Donald Trump ao anunciar a alíquota global de 10% na entrevista coletiva hoje à tarde. Para isso, a gente vai conversar com o Eduardo Lobo, presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Pescado. Eduardo, obrigado por estar aqui com a gente. Muito boa noite. Para o setor de pescados, a sexta-feira termina melhor do que a quinta-feira? Boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite aos telespectadores aqui. A gente chega animado, mas cauteloso, como tinha se comentado anteriormente aí. Cauteloso porque o entendimento ainda não aconteceu. A notícia ela é verdadeira, óbvio, mas a aplicação a gente ainda não sabe se o reflexo é imediato ou só daqui a 30 dias e qual vai ser a reação do próprio governo americano, do presidente Trump, que hoje, em coletiva, já anunciou 10%. No setor de pescados, está bom. A gente foi muito impactado. Aliás, acho que do setor do agronegócio, das proteínas, o mais impactado foi o dos pescados, que depois de novembro ainda continuou com a taxa de 50%, 10 mais 40. Ora, se a taxa cair a zero aqui e a reação do governo americano for uma taxa de 10% para todo mundo, a gente fica competitivo, volta ao jogo internacional, volta a ficar muito competitivo para as exportações da nossa tilápia, da nossa piscicultura brasileira, volta a ficar muito competitivo para o mercado americano, para toda a nossa pesca, toda a nossa captura, e a gente se reinventa. Olha que foi um ano muito difícil, um ano onde a gente teve que mudar a estratégia, a gente foi ajudado pelo governo com a abertura de novos mercados, o ministro da Agricultura, o ministro da Pesca, o ministro Favre, o ministro André de Paula, o secretário Rua de Relações Internacionais fizeram um trabalho excepcional. A gente teve a oportunidade de exportar para outros países, mas o mercado americano, ele é o mercado que realmente tem um impacto, que paga o melhor preço, e com ele voltando, a gente tem condições de recuperar, inclusive, alguns milhares de postos de trabalho que nós perdemos, reativar alguns contratos que também perdemos, e como é janeiro, como é início do ano ainda, a gente ainda está finalizando fevereiro, deixa a gente bem otimista, cauteloso com a aplicação do que foi decidido pela Corte, mas otimista com o setor porque seria muito promissor. Presidente, a decisão da Suprema Corte derruba efetivamente aquela decisão que acabou para o setor gerando esses 50%, né? Pelo menos parte desta grande alíquota foi derrubada, mas esta reação do presidente Donald Trump com os 10% tem um prazo de validade, são 150 dias conforme a legislação americana. O senhor prevê uma corrida dos exportadores para tentar fechar contrato e despachar os pescados neste período, ou para o brasileiro, para o exportador brasileiro, a situação estava tão ruim com os 50% que mesmo esses 10% acabam sendo uma boa notícia? Fernando, vou lhe ser muito sincero, no nosso setor não tem como correr para exportar. A gente vai ter que colocar mais pescado na água para que ele cresça e fique no ponto certo de abate. A gente vai ter que armar as nossas embarcações, esperar as temporadas corretas de captura e esperar que a pesca aconteça, para só então a gente exportar. O que é verdade é o que você falou. Está tão ruim 50%, que se a gente ficar com uma taxa média de 10%, a gente fica competitivo, a gente está satisfeito e a gente consegue alavancar o nosso setor. A gente tinha uma previsão de exportar esse ano perto de 600 milhões de dólares e a gente exportou meros 400 e poucos milhões de dólares. Então, a gente está falando de 200 milhões de dólares aí que vão entrar em circulação e que isso aí é receita para as nossas indústrias. Quem exporta são as indústrias de processamento de pescados. Isso é muito importante, porque aí a geração de emprego e renda, você valoriza o preço ao pescador, você valoriza o preço ao produtor, o pequeno e médio produtor, todo mundo sai ganhando porque a gente fica com uma oportunidade muito especial, que é ter o maior mercado consumidor de pescados
do mundo de volta à nossa prateleira. E o melhor de tudo, eles adoram o pescado brasileiro. Eles consideram o pescado brasileiro saudável, seguro, com rastreabilidade. Então, eu acho que a notícia não poderia ser melhor. Mas a gente está tão escaldado, foi tão difícil esse ano de 25, que a gente fica cauteloso, com medo de que tudo caia e que se encontre algum tipo de brecha jurídica lá e que o presidente consiga reaver a taxa toda, né? Isso é só um receio, mas na prática, na realidade, hoje a taxa vai a zero e os próximos contêineres que estiverem no mar e que começarem a chegar ao destino já vão ter uma taxação melhor e isso vai refletir em melhores condições de preço e de competitividade para o pescado brasileiro. Presidente, o senhor já teve relatos dos associados de gente que já passou a mão no telefone para tentar já engatilhar novos pedidos, fechar novos pedidos diante dessas novas condições, ou ainda é cedo, já que é uma cadeia que não dá para ser no instalar de dedos para fechar um container e mandar para os Estados Unidos? Fechar um container não, mas fechar contrato, eu lhe asseguro que todos os associados da Bipesca, que é a entidade que congrega a maioria, mais de 80% dos exportadores de pescados do Brasil, já passaram a mão, já estão em contato com os importadores americanos, e o ânimo não é só do produtor brasileiro, não é só do exportador brasileiro, o ânimo é do importador, é dos nossos clientes que querem voltar a trabalhar com o pescado do Brasil. Eles querem comprar do Brasil, mas não queriam comprar do Brasil e pagar 50% de taxa. Mas se produto contra produto, taxa igual, o Brasil leva uma vantagem muito grande e a gente vai para a vitória nesse sentido. Presidente, quando as tarifas foram anunciadas, ficou muito simbólica a história de que a carne bovina brasileira ia deixar o hambúrguer do americano mais caro, como de fato os números mostraram. No caso do pescado brasileiro, o que ficou mais caro na mesa do consumidor americano ao longo dos últimos meses? E pode, a partir de agora, ficar mais barato? De imediato, o reflexo não foi na inflação, mas foi na saúde do povo americano. E a médio e longo prazo, isso podia representar um risco. O pescado brasileiro é muito saudável. A gente cultiva e a gente pesca com boas práticas. O nosso processo de industrialização sob serviço de inspeção federal é fantástico. Eu acredito que o povo americano e os importadores americanos já estavam com receio de volumes que estavam importando de outros países, de outras origens. Eu não quero estar denegrindo o produto de nenhum outro país, mas eu asseguro que o produto brasileiro ele é muito saudável e fazia parte do bem-estar da família americana. Ou seja, é qualidade fitossanitária, é qualidade que o Brasil entrega no prato da família norte-americana. E, presidente, o senhor mencionou um aspecto muito ruim e que eu queria ouvi-lo sobre se isso pode mudar e em quanto tempo. O senhor mencionou as demissões que acabaram acontecendo como resultado disso tudo. O setor pode rapidamente voltar a contratar? Qual foi o balanço que se tem dos funcionários, né, dos colaboradores do setor ligados à exportação de pescados e quanto que eles podem ser recontratados a partir desta mudança de cenário? A gente perdeu postos de trabalho no chão das fábricas, no processo industrial, a gente perdeu postos de trabalho na tripulação de várias embarcações e deixamos de colocar mais peixe na água no cultivo. E isso significa que você deixa de criar emprego e renda. A gente tem uma expectativa de que entre 4.500 e 5 mil postos foram perdidos. Se a resposta a gente consegue recuperar rapidamente, consegue. Assim que o Ministério da Indústria e Comércio e a Embaixada Brasileira nos sinalizar a imediata aplicabilidade da redução da taxa, todos os empresários do setor de pescados vão querer ampliar tanto o cultivo como a captura, e o emprego ele acontece imediatamente. Não poderia chegar num momento melhor.
porque é no início do ano. Dá tempo da gente se organizar, dá tempo da gente começar a fazer os ciclos e se preparar, tanto para cultivar como para capturar. O momento não poderia ser melhor. Muito bem, a gente conversou com o Eduardo Lobo, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Pescado, da Abipesca. Presidente, com cautela, o senhor tem motivos para comemorar, então bom fim de semana. Obrigado pela conversa, uma ótima noite. Muito obrigado, com muita cautela. A gente sofreu tanto que a gente merece sorrir um pouquinho e ficar esperançoso. Vai dar certo. Uma tacinha de vinho branco com pescado dá para ter no jantar de hoje, presidente. Obrigado. Isso faz bem à saúde.